Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Torres e sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de Lógica de Programação, oferecido pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica da UFRN, através do Projeto de Apoio Pedagógico. Nessa quarta aula, iremos abordar o que é um array, classificação de um array, trabalhando com listas ou vetores e trabalhando com matrizes. Um array é uma estrutura de dados homogênea que mantém uma série de elementos do mesmo tipo, ou seja, float, inteiro, booleano, etc. É possível acessar cada elemento de um array por meio de um índice, chamado muitas vezes em inglês de index. Esse índice é numérico e obrigatoriamente inteiro. No geral, um array pode possuir um número de elementos fixos, chamados arrays estáticos, ou um número de elementos indeterminado a tempo de compilação, chamados arrays dinâmicos. Nota: um array em Python, diferente da maioria das outras linguagens, pode ser heterogêneo, isto é, possui mais de um tipo de dado armazenado. Se isso acontecer, o chamamos de listas heterogêneas, e normalmente não de vetores, ou arrays. A classificação de um array vai muito mais do número de elementos ser fixo ou não. Também podemos definir um array de acordo com a sua dimensão de armazenamento. Vale dizer que um array pode ter n dimensões, cabendo ao programador determinar o valor de n. Dessa forma, temos que os arrays mais utilizados são o unidimensional, chamado de vetores, bidimensional, chamado de matrizes, e tridimensionais, chamados de cubo. Como esse terceiro é análogo às matrizes e nós não vamos utilizar muito durante nossa caminhada como programador, não iremos abordar aqui nesse curso. O vetor é uma estrutura de dados unidimensional, como já foi dito anteriormente, análogo a uma linha de uma tabela, ou coluna. As listas são objetos análogos aos vetores, bastante utilizadas em Python. Porém, para fins didáticos, vamos utilizar sempre a nomenclatura vetor, utilizada na maioria das linguagens de programação. Um vetor com n elementos terá elementos que irão variar do índice 0 ao n-1. Assim, se quisermos chamar o primeiro elemento de um vetor, sempre usaremos o índice 0 ao invés de 1. E quando quisermos chamar o último, bem, temos algumas opções para esse aqui. Mas vamos aos exemplos que tudo ficará mais claro. Para criar um vetor vazio, basta abrirmos um colchete e fecharmos o colchete logo em seguida. Já para criar um vetor de strings, basta abrirmos os nossos colchetes, declararmos o nosso nome e logo em seguida separar cada nome com uma vírgula. Quando quisermos fechar, basta colocarmos o outro colchete. Iremos imprimir o vetor vazio e o vetor de strings. Vamos lá. Perceba que o resultado é exatamente como aquilo declarou. Não podia ser diferente. Para acessar elementos específicos, teremos que utilizar sempre o índice desse elemento. Perceba que, nesse caso, o nosso vetor tem 1, 2, 3, 4, 6 elementos. Mas o último elemento não será o 6, e sim o 5. Tal que Lucas terá o índice 0, Leandro, índice 1, Gabriel, índice 2, Ricardo, índice 3, Nicolas, índice 4 e Heloísa, índice 5. Sempre iremos acessar os primeiros elementos utilizando o índice 0. No caso do terceiro elemento, o 2, o quarto elemento, o 3 e assim sucessivamente. A única coisa que irá mudar é quando quisermos acessar o último nome ou elemento de um vetor. Para isso, podemos utilizar o índice -1, o índice 5, no nosso caso, já que o vetor tem tamanho 6, ou colocarmos o tamanho do vetor, len, vetor de strings, -1. E nesse caso vai ser igual a 5. É preferível sempre utilizarmos o valor -1. Isto porque haverão vezes que estaremos trabalhando com vetores dinâmicos e não podemos saber exatamente o tamanho, número de elementos daquele vetor. Para atribuir um elemento de um vetor para uma variável, bem, é simples. Basta colocarmos qual elemento nós queremos utilizando também o seu índice. E caso o segundo elemento, segundo o nome, recebe vetor de strings, que é o nosso segundo elemento.
iremos imprimir. E para atribuir uma fatia do vetor, ou seja, um conjunto de elementos, a um outro vetor, iremos declarar o nosso primeiro vetor, chamado metade inicial, e a nossa metade inicial irá receber vetor de strings. Entre colchetes, nós vamos colocar, analogamente à nossa função range, quando estudamos o for, iremos colocar o primeiro termo e o último termo. Tenha cuidado, pois o último termo não será colocado dentro da metade inicial. Ou seja, os termos que irão ser colocados em metade inicial serão o vetores de string 0, 1 e 2. Mesma coisa aqui. O 3 será colocado na metade final, assim como o 4 e o 5. O 6 não será colocado, pois não existe. Aqui está. Outras formas de colocarmos metade da metade inicial ou da metade final é colocarmos assim: 2.3 para a metade inicial, 3, 2 pontos para a metade final. Para atualizar os valores dos elementos de um vetor, basta colocarmos a posição que queremos alterar e o nome que queremos colocar naquela posição. Nesse caso, vamos alterar o primeiro elemento de um vetor, armazenando o nome Ricardo. Iremos imprimir. Logo em seguida, nós iremos colocar do 1, ou seja, do segundo elemento, até o final do nosso vetor, um outro vetor, chamado Ricardo, 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 Ricardo. Iremos imprimir novamente. Vamos lá. Aqui está. Para adicionar um elemento, vamos sempre utilizar um método chamado append. Então, o que isso aqui vai fazer é adicionar um nome como último elemento do vetor vazio. Como o vetor vazio não tem elemento, então nós só estaremos colocando um elemento dentro do nosso vetor vazio. Aqui está, Lucas. Para remover elementos de um vetor, basta utilizarmos a função del e colocarmos o índice daquele elemento. Nesse caso, iremos deletar o primeiro índice, o primeiro elemento do vetor vazio. E no segundo caso, iremos deletar a partir do segundo até o final do nosso vetor. Quando imprimirmos, aqui está, o vetor vazio voltou a ser vazio e o nosso vetor de strings só tem Ricardo, Ricardo, referente a vetor de strings 0 e vetor de strings 1. Além das operações acima, é possível utilizar as listras dentro de estruturas de repetição, como o for, criando assim as chamadas iterações. Confira o exemplo abaixo. Aqui estamos criando uma lista heterogênea, onde essa lista heterogênea irá receber Lucas, 20, Leandro, 19. Lucas e Leandro são dados do tipo string, 20 e 19 são dados do tipo inteiro. Percorrendo o vetor e imprimindo seus elementos. Para o elemento dentro de lista heterogênea, vamos imprimir elemento. Perceba que nesse caso, o elemento vai ser igual a Lucas, depois o elemento vai ser igual a 20, depois Leandro, 19. Ou seja, estamos percorrendo a nossa lista. Logo em seguida, nós vamos dar um exemplo de como imprimir de uma outra forma. Nesse caso, a gente vai imprimir utilizando um índice, onde esse índice vai de 0 até o tamanho do vetor, incrementando de 2 em 2. Então, quando ele for 0, nós vamos imprimir lista heterogênea 0 e lista heterogênea 1. Logo em seguida, ele irá pular para o número 2, iremos imprimir lista heterogênea 2 e lista heterogênea 3. E esse será a nossa saída. Lucas 20, Leandro 19, referente ao nosso primeiro for, e no nosso segundo for, nome e idade, Lucas 20, Leandro 19. As matrizes são estruturas análogas aos vetores. Entretanto, elas possuem duas dimensões, isto é, enquanto os vetores nós estávamos percorrendo uma única linha ou coluna, nas matrizes nós teremos que percorrer as linhas e as colunas, tal que cada elemento terá dois índices, sendo uma para a linha e o outro para a coluna que o elemento está armazenado. Vejamos alguns exemplos. Para criar uma matriz vazia, basta colocarmos colchetes e um outro colchete dentro dos primeiros. E para criar uma matriz de strings, vamos primeiro criar a matriz e colocar vetores dentro dessas matrizes. Tal que Lucas e Leandro é a primeira linha, Gabriel e Ricardo a segunda linha
e Nicolas e Heloísa a terceira linha. E vamos imprimir a matriz vazia e a matriz de strings para ver qual será o resultado. Aqui está. Para acessar elementos específicos utilizando seu índice, lembre-se, teremos que utilizar sempre, primeiro, a linha, depois, a coluna. Nesse caso, queremos o primeiro nome da nossa matriz, referente a Lucas. Nesse segundo caso, nós queremos o terceiro nome, isto é, Lucas é o nosso primeiro, Leandro é o segundo e Gabriel é o terceiro. Ou seja, na primeira linha, coluna 0. Como nós colocamos aqui. Para acessar o último nome, nós podemos colocar -1, ou podemos colocar 2, 0, 1, 2 na linha e 1 na coluna. 0, 1 na coluna. Para atribuir um elemento de uma matriz para uma variável, iremos seguir o mesmo raciocínio. Só que, ao invés de usar um único índice referente à linha, iremos utilizar um índice referente à linha e outro à coluna. E por último, para atribuir uma linha de uma matriz a um vetor, bem, aí sim, basta utilizarmos um único índice referente à linha daquela matriz. Vamos imprimir. Aqui está. O primeiro nome é Lucas, o terceiro é Gabriel e o último é Heloísa. Ainda de duas formas. Logo em seguida, segundo nome, Leandro, utilizando a variável segundo nome, e Leandro, utilizando a própria matriz. Por último, nós vemos que a primeira linha é Lucas e Leandro. Para atualizar valores dos elementos de uma matriz, basta informarmos os dois índices referentes àquele elemento. Nesse caso, queremos mudar o elemento da linha 0 e coluna 0, ou seja, o primeiro elemento, para o nome Ricardo, e imprimir logo em seguida. Depois, vamos substituir a linha 1 pela linha Ricardo e imprimir a nossa matriz de strings. Então, primeiro, nós substituímos o primeiro nome e depois nós substituímos a linha inteira. Para adicionar elementos, nós vamos utilizar o ponto append. Entretanto, teremos que adicionar sempre linhas nesse caso. Aqui está. Perceba que, neste caso, quando adicionamos uma nova linha, a primeira linha da nossa matriz continua sendo um vetor vazio. Perceba que, ao adicionar a nossa linha para a nossa matriz vazia, nossa primeira linha da nossa matriz continua sendo um vetor vazio. Para remover elementos de uma matriz, basta utilizarmos o mesmo comando, del. Porém, nesse caso, como vocês podem ver, estamos apagando a linha inteira. Se quiséssemos apagar um elemento, teríamos que colocar aqui 0. Como não é o caso, vamos retirar e compilar o nosso programa. Primeiro, nós apagamos a segunda linha e aqui nós apagamos a última linha da nossa matriz, ou a linha 3. Para inicializar uma matriz heterogênea em Python, é exatamente igual inicializar uma lista. Basta colocarmos 220, Leandro 19, Heloísa 19, por exemplo. Para percorrer a matriz e imprimir suas linhas, vamos utilizar o mesmo for linha na matriz heterogênea. E assim, a linha não será mais uma variável contadora simples, e sim um novo vetor, gerado pelas linhas da matriz heterogênea. Logo em seguida, vamos percorrer a matriz e imprimir seus elementos. Para isso, vamos precisar de dois for. Um que irá ser uma variável contadora das linhas da nossa matriz e outro que será uma variável contadora das colunas. Tal que iremos imprimir a nossa matriz heterogênea com a nossa linha e coluna, respectivamente. Por último, vamos percorrer a matriz e imprimir as suas colunas. Isso é um pouquinho mais complicado. Para isso, teremos que colocar um passo no nosso segundo for. E vamos colocar como sendo o passo 2. Bem, vamos compilar nosso programa. E aqui está. Nossa primeira linha é Lucas, Leandro e Heloísa. Coluna. E nossa segunda coluna é 20, 19 e 19, referente ao ano de cada petiano. Na próxima aula, iremos ver a resolução do exercício de fixação. Vejo você lá.
Não se esqueça de se inscrever e dar um like para ajudar na divulgação.